Olá, meus queridos! E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estudando? Perseverantes no seu objetivo? Gente, hoje na nossa aula parte 1, nós vamos finalmente começar a estudar ação penal. Então, nas aulas anteriores nós vimos sobre princípios processuais penais, vimos sobre princípios constitucionais processuais penais, vimos inquérito policial em alguns encontros e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da ação penal. Então vejam vocês que o Estado é ele, em regra, nós vamos estudar que existem algumas exceções, mas é ele quem, em regra, exerce o poder punitivo. Então o Estado, através do delegado de polícia, na fase de inquérito, investiga. Se houverem elementos suficientes que indiquem a ocorrência do crime, bem como indícios com relação a alguém que supostamente tenha praticado esse crime, nós teremos uma denúncia criminal, que é a ação penal, um dos objetos do nosso estudo de hoje, e aí nós vamos ter um processo para que se finalize ao final, para que se concretize ao final, melhor dizendo, com a prolação de uma sentença condenatória. Então isso se chama exercício do direito de punir, exercício da persecução penal. Então veja que nós trouxemos aqui um conceito de um renomado doutrinador que diz o seguinte: ação penal é o direito de se pedir ao Estado, juiz, a aplicação do direito penal objetivo. O que é esse direito penal objetivo? É o direito penal, pessoal. Ora, nós estudamos dentro dos princípios, estudamos lá nas noções introdutórias sobre o processo penal, que o processo penal ele é um instrumento. Para quê? Para que se leve ao conhecimento do Estado a ocorrência de um crime e que se possibilite a aplicação da pena respectiva a aquele determinado crime. Então veja que o processo penal ele é um mecanismo, ele é um instrumento pelo qual o direito penal propriamente dito, o direito penal objetivo, é levado ao conhecimento do Estado para a aplicação da pena correspondente. Então veja, por mais que, por exemplo, eu assista alguém matar uma vítima, sabendo que aquela pessoa que efetuou o disparo é de fato autora do homicídio, eu não posso simplesmente levar esse dado ao conhecimento do juiz e o juiz aplicar uma pena já correspondente ao crime de homicídio. Ora, se é um homicídio simples, por exemplo, artigo 121 caput, a pena é reclusão de 6 a 12. Então veja, 6 a 20, me perdoem. Então veja que o juiz ele não vai poder aplicar. É necessário um procedimento no qual sejam assegurados o exercício dos direitos fundamentais daquele que efetuou o disparo, seja assegurado o exercício do contraditório, seja assegurado o exercício da ampla defesa. É necessário muitas vezes a colheita de elementos de informação através do inquérito policial. E veja que para que se tenha uma pena efetivamente aplicada pelo magistrado, nesse caso, é necessário, antes de tudo, a propositura de uma ação penal. Então veja que a ação penal ela é a forma pela qual o Estado ele vai veicular a pretensão de punir dele com relação a determinado caso concreto, tá? É a forma que se tem para que se possa, ao final, aplicar o direito penal objetivo. Tudo bem? Então, muitas vezes vocês podem, trabalhar com a palavra pretensão punitiva. O que é pretender algo? É querer algo. Pretensão punitiva é estatal. Direito de punir do Estado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4
aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Então veja, ele inicia essa pretensão punitiva através do oferecimento da denúncia criminal. Nem sempre essa denúncia criminal, ela por si só é suficiente para acarretar a condenação, na medida em que nós precisamos de um processo, produção de provas, por exemplo, interrogatório, oitiva de testemunhas, laudos periciais. Então, se decorridos esse processo, os indícios de autoria elencados na denúncia criminal e a prova de materialidade narrada na denúncia criminal se concretizarem, aí sim o magistrado ele vai poder cominar uma pena àquele caso concreto, ok? Então, nós, na aula de hoje, nas aulas seguintes, vamos desmembrar essas variáveis de ação penal, na medida em que nós temos ações penais de várias naturezas e temos ramificações dessas diferentes ações penais. Claro que vocês vão aprender exatamente aquilo que é o suficiente para a aprovação de vocês. Nós não vamos aqui delongar milhares de teorias, milhares de posicionamentos doutrinários, não. Nós vamos aqui no arroz com feijão, no beabá, sempre linkando aquele artigo correlato com a explicação para você poder compreender a matéria e, acima de tudo, memorizar o dispositivo legal. Porque na sua prova, 99,9% dos casos de incidência é o quê? A lei seca. É o quê? O artigo da forma como ele se encontra no Código Penal. No Código de Processo Penal, me perdoem. Tudo bem, gente? Então, assim como lá no direito privado, a ação penal, ela possui condições, claro. Para que eu possa levar ao conhecimento do Estado, através da denúncia criminal, prova da ocorrência do crime e indícios de autoria com relação a alguém que possivelmente praticou o crime, eu preciso ter condições mínimas, porque muitas vezes eu posso oferecer uma denúncia criminal que é péssima ou uma queixa-crime, nós vamos ver que é um lixo, e veja, o magistrado ele não vai sequer receber essa queixa-crime ou essa denúncia criminal, na medida em que essas condições da ação, elas não estão preenchidas. Exemplo, denunciei uma pessoa pela prática do crime de roubo, sendo que na data dos fatos a pessoa estava viajando para a Europa. Então veja, né, de cara, o inquérito não trouxe informações nenhuma vinculadas com relação a essa pessoa que estava no estrangeiro, mas ainda assim, essa pessoa foi denunciada. Então veja que não se tem legitimidade para que ela figure no polo passivo dessa denúncia criminal. Então veja que essas condições da ação são uma análise preliminar realizada pelo magistrado no momento em que ele recebe ou a denúncia criminal ou a queixa-crime. A gente vai ver que dependendo, né, daquele que vai propor a ação penal, vai se chamar ou denúncia criminal ou queixa-crime. Mas o contexto, o conteúdo é o mesmo, tanto de um quanto de outra. Tanto queixa-crime quanto denúncia criminal devem obedecer essas condições da ação. Então veja que as condições da ação são
elementos exigidos para o regular exercício do direito de ação, ou seja, cuja ausência impede o direito ao julgamento do mérito. Então, o que é o julgamento do mérito? Lembra que eu falei para vocês, né? Pretensão punitiva. Então, muitas vezes, o meu desejo de punir, ele não é um desejo que se mostrou provado no curso do processo. De modo que, nesse caso, o juiz, ele não vai julgar a minha pretensão, o meu desejo de punir. Agora, muitas vezes, o juiz, ele julga esse meu desejo de punir, que pode ou não se concretizar naquele caso determinado. Isso se chama julgamento de mérito. Então, veja, julgamento de mérito significa aquela pretensão punitiva analisada. Se ela for procedente, significa que o juiz se convenceu de que aquela pretensão punitiva, da forma como foi expressa na denúncia criminal ou na queixa-crime, cumpriram seu papel, de modo que, nesse caso, ele vai aplicar a pena ao caso concreto. Agora, muitas vezes, o juiz ele constata que esse desejo de punir ele não está abalizado em elementos plausíveis, né, para assegurar a aplicação da pena. Então, nesse caso, essa pretensão ela é improcedente. Significa dizer que eu analisei o desejo de punir, mas ele não procede. Isso é decisão de mérito. Significa que aquela pretensão que é trazida naquele processo, ela é analisada, de modo que ela pode ou ser procedente ou ser improcedente. Então, veja que as condições da ação são os elementos mínimos exigidos para que essa pretensão punitiva exercitada através do direito de ação possa acarretar uma análise do mérito, julgamento com o mérito, ok? Seja procedente, seja improcedente, tá? Então, veja, as ações penais, duas condições. As condições da ação gerais e as condições da ação especiais. Na aula de hoje, nós vamos estudar unicamente as condições da ação gerais. Embora se tenha alguns posicionamentos diferentes com relação a quais os tipos de condições, nós vamos ver aquelas condições que são adotadas pela doutrina moderna, ok? E que, se acaso seja cobrado na sua prova, né, vai ser por essa vertente. Tudo bem, gente? Então vamos lá, pessoal, na sequência. Condições genéricas da ação penal. Doutrina moderna, tá? Primeira condição geral. Prática de fato aparentemente criminoso. Por que aparentemente, pessoal? Porque nós ainda vamos analisar se de fato aquilo que foi descrito na ação penal constitui crime. Então aqui nossa análise ela vai ser o quê? Elementos do crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, ou seja, indícios, né, fumus comissi delicti, indícios suficientes de que aquele fato narrado, ele constitui crime. Então, só para a gente relembrar aqui, essa análise, ela está vinculada com o fato típico, que são substratos do crime, tá, pessoal? Vou colocar aqui... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Em vermelho para ficar melhor. Fato típico, conduta, resultado, relação de tipicidade, ou relação de causalidade, me perdoem. Relação de tipicidade, ótimo, né? Tipicidade, ilicitude, que é legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito, cumprimento do dever. Legal. E aqui na culpabilidade. Imputabilidade. Potencial. Consciência da ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa. Então veja, pessoal, que o primeiro requisito das condições da ação, o primeiro requisito genérico, ele está intimamente relacionado com esses substratos do crime, que é a fumaça do cometimento do crime. Ora, se eu pratiquei, por exemplo, uma conduta na qual eu não tenho uma relação de causalidade, veja que eu não tenho fato típico, de modo que eu não tenho fumus comissi delicti. Ou, suponhamos que eu tenha praticado uma conduta no exercício regular do direito. Então veja, se eu estou no exercício regular do direito, eu não tenho ilicitude, então eu não tenho fumus comissi delicti. Ou, suponhamos que eu tenha praticado um crime e não tivesse potencial consciência da ilicitude. Se eu não tenho a potencial consciência da ilicitude, eu não tenho culpabilidade. Então veja aqui, quando vocês forem estudar essa primeira condição da ação, vocês obrigatoriamente têm que fazer um link, ao menos com os elementos principais dos substratos do crime. Claro que cada um desses aqui se desmembram, né, em ramificações, tá? Mas para que você comece a memorizar as matérias de maneira, né, agregada, é muito importante que você lá com o seu caderno, seu material, olhei lá a condição genérica, você já faça uma remissão, um apontamento com relação a esses elementos do crime. Tudo bem, pessoal? Letra incrível, né? Ótimo. Vou apagar aqui, tá? Então, olha lá. Prática de fato aparentemente criminoso. Então, a gente faz toda essa análise aqui. Constatados esses elementos, a gente pode já entender, pô, houve então o fumus comissi delicti. Tudo bem? Então, essa é a primeira condição genérica da ação, ok? Depois, o que nós temos aqui que eu trouxe para vocês?
Se esse fato não for aparentemente criminoso, ou seja, se dentro daqueles substratos você vai constatar que alguma coisa não está funcionando, que foi o que nós acabamos de ver, o que vai acontecer? O juiz rejeita a peça acusatória. Como assim? Então veja, eu vou fazer uma denúncia criminal. Então veja, eu vou propor uma denúncia criminal, que é uma das modalidades de ação penal. Lembra? Estamos dentro dos requisitos da ação penal. E não há o fumus comice delicti. Mas eu fiz a denúncia criminal e enderecei para quem? Para o magistrado. O juiz, ele vai aferir se essas condições da ação estão presentes. Então veja que quem vai realizar essa análise? O magistrado. Porque muitas vezes aqui o titular, no nosso exemplo, o Ministério Público, ele comeu bola, ele entendeu que estão presentes, que há o fumus comice delicti, e muitas vezes o juiz entende que não houve. Então veja que nesse caso, quem faz esse juízo, essa análise da condição da ação que nós estamos estudando, é o magistrado, ok? Então veja, você fez lá como promotor de justiça, ofereceu sua denúncia criminal, endereçou para o magistrado. O magistrado constatou, por exemplo, que é o exercício regular do direito. O magistrado constatou, por exemplo, que é um erro de proibição que fica aqui dentro da culpabilidade, dentro da potencial consciência da ilicitude. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, a sua denúncia ela é rejeitada, tá? Veja que aqui eu coloquei uma ressalva, né? Então, veja, se houver com relação à culpabilidade a questão imputabilidade, então, por exemplo, suponhamos que a pessoa que praticou aquele fato, ela tenha absoluta impossibilidade de se autodeterminar. Então, a deficiência mental que ela possui é de tal forma que ela é absolutamente incapaz de se autodeterminar. Nesse caso, veja, quando o juiz receber a denúncia criminal, ele vai dizer, bom, quem praticou esse crime é um inimputável. Inimputável. Lembra que dentro da culpabilidade nós temos a imputabilidade. Nós não temos a in, né? A in, esse in significa ausência de imputabilidade. Nesse caso aqui, apenas nesse, o juiz ele vai receber sua denúncia. Ele vai receber. Porque nesse caso da imputabilidade, inimputabilidade, essa pessoa ao final do processo, ela vai receber uma medida de segurança. Que nós vamos aprender depois, que é uma sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque embora essa pessoa seja absolvida, a ela será aplicada, né, uma medida de segurança. Então ela vai sofrer uma internação hospitalar ou um tratamento ambulatorial, justamente em razão dessa inimputabilidade dela. Então essa inimputabilidade, quando versar sobre questões de natureza mental, por exemplo, nesse caso, oferecida a denúncia, o juiz ele vai receber, porque ele sabe que ao final a essa pessoa será combinada uma medida de segurança. Agora, em todas as outras hipóteses, está dentro da ilicitude ou dentro da culpabilidade. Quando não for inimputabilidade, o juiz ele vai rejeitar a sua denúncia. Então, você, promotor, propôs a denúncia criminal contra fulano. O juiz vai constatar e vai falar, pô, tá faltando, isso aqui não é fumus comice delicti. Tá faltando, né? A pessoa praticou em estado de necessidade. Ah, não, a pessoa praticou esse fato em legítima defesa. Então veja que nesse caso, o juiz ele vai rejeitar sua denúncia. Por quê? Porque, gente, se eu derrubo um desses pilares, eu não tenho crime. Para que eu tenha um crime consumado, um crime formado, eu preciso ter o preenchimento do fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se eu não tenho ilicitude, se eu não tenho culpabilidade, pô, então não tenho crime.
Lembra? Então essa é a primeira condição da ação, ainda estamos dentro dela. Então veja, nesse caso, nós temos duas possibilidades. Na primeira delas, o que vai acontecer? O juiz ele vai rejeitar de cara, com base nesse artigo aqui. Então veja que, com relação à ação penal, os artigos não seguem uma sequência lógica como foi no caso do inquérito, ok? Então aqui nós vamos ver vários artigos esparsos no CPP. Então por isso a importância de você estar acompanhando a aula hoje com o seu material de lado, ok? Do ladinho aí fazendo os apontamentos. Então olha a primeira hipótese de rejeição da denúncia criminal com base na ausência da primeira condição da ação, que é o fumus comissi delicti, ok? A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Então, olha aqui, condição da ação. Nós não estamos dentro das condições da ação. Então, veja, nesse caso, o juiz ele vai rejeitar a denúncia criminal com fundamento nesse dispositivo. Artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal. Agora, nós temos também uma outra possibilidade para rejeição. Na sequência do 395, nós temos aqui o inciso 2º, né? Quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, que é uma outra condição que nós vamos ver depois. Segunda variável, se o convencimento do juiz ocorrer depois da resposta à acusação, já tendo sido recebida a denúncia, sua decisão será de absolvição sumária, julgamento antecipado da lide. Bom, o que é isso, professora? Então, veja que interessante. Denúncia criminal, certo? Denúncia criminal é uma das formas do exercício da ação penal. Então você, promotor, endereçou para o juiz. O juiz comeu bola, o promotor também. Então o juiz bateu o olho e falou, bom, as condições da ação estão presentes, inclusive a primeira que nós estamos estudando, né? Que é o fumus comissi delicti. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar citar o réu para ele apresentar a resposta à acusação. Então o juiz vai citar o réu dizendo, olha, filho, é o seguinte, promotor, Ministério Público, te denunciou pelo crime de lesão corporal. Lesão corporal grave, vamos pegar aqui o crime. Artigo 129, parágrafo 1º. E aí o que vai acontecer? Na resposta à acusação, o réu vai dizer o seguinte, olha, eu pratiquei essa lesão corporal em legítima defesa. Eu respondi a uma agressão iminente, de modo que eu estou amparado por uma excludente de ilicitude. Então veja que nesse primeiro requisito, né, fumaça do cometimento do direito, né, os elementos mínimos do crime preenchidos, fato típico, ilicitude de culpabilidade. No primeiro caso que nós estudamos, o que aconteceu? O promotor denunciou, de cara o juiz rejeitou, falou, filho, olha só, tá faltando a primeira condição da ação aqui, que foi o 395, inciso 2º que nós estudamos. Beleza. Na segunda variável, que é essa de agora, o que aconteceu? O juiz comeu bola, recebeu, não percebeu que era um caso de legítima defesa, o promotor também não disse, claro, ele denunciou, e ele citou o réu. E o réu veio ao processo, dizendo, olha, na verdade eu entendo que eu não deveria responder, porque na verdade não citei o preenchimento de todos os elementos do crime na medida em que eu estava em legítima defesa. Então veja que nesse segundo exemplo, na letra B, o que aconteceu? O juiz ele vai, depois de ter recebido, aqui, absolver sumariamente. Por que absolver sumariamente e não rejeitar? Porque, porra, na rejeição liminar, é o primeiro momento em que o juiz fala no processo, ele fala para rejeitar.
Na absolvição, que é essa letra B, já houve formação de uma relação jurídica processual, já houve. E aí o que vai acontecer? O réu vai apresentar a resposta à acusação, dizendo que estava em legítima defesa, ele vai mandar para quem essa resposta à acusação? Bom, para o juiz ele preside o processo penal, lembra? Então aqui o magistrado não pode rejeitar a denúncia. Por quê? Porque ela já foi recebida. Você não pode rejeitar algo que você já recebeu. Então o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai absolver sumariamente. Tudo bem? Então olha lá, vou voltar para o slide. Então olha lá. Se o convencimento do juiz ocorrer após a resposta à acusação, então a gente vai falar, pô, realmente entendo que você praticou essa lesão corporal em legítima defesa, né? Então o que ele vai fazer? Vai prolatar uma absolvição sumária, um julgamento antecipado da lide, também chamado de julgamento antecipado do mérito. Por que do mérito? Porque nesse caso a denúncia criminal ela é improcedente. Viram? A pretensão punitiva, o direito de punir do Estado, o desejo de punir do Estado foi analisado e nesse caso ele é improcedente. Julgamento antecipado da lide, do mérito. Então olha lá. Após o cumprimento do disposto 396, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando a existência manifesta de causa excludente da ilicitude, que foi o nosso exemplo da legítima defesa. Então veja que ele vai absolver sumariamente a pessoa que foi denunciada, com base na existência de uma causa de exclusão da ilicitude. Também pode absolver sumariamente quando? Dando sequência ao 397. Quando houver causa manifesta de excludente da culpabilidade. Salvo quem? Inimputabilidade. Porque aqui nós vamos aprender o que, gente? Medida de segurança. Que vai ser uma sentença absolutória imprópria. Às vezes o juiz ele vai constatar o quê? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. E o fato narrado evidentemente não constitui crime. O que é isso? Fato atípico. Quer ver um exemplo dessa terceira hipótese? Estamos na linha B, lembra? Princípio da insignificância. Então vocês aprenderam lá em direito penal que o princípio da insignificância, ele retira a tipicidade material. Então lá naquele pilar do fato típico, temos conduta, isso aqui não precisa copiar, só para vocês entenderem. Nexo de causalidade, tipicidade. Tipicidade material, tipicidade formal. O princípio da insignificância incide aqui. Então se eu furtei um canetão avaliado em R$2,
eu derrubo essa tipicidade material com base no princípio. Se eu derrubo a tipicidade material, eu derrubo a tipicidade. Se eu derrubo a tipicidade, eu derrubo o fato típico. Se eu derrubo isso, significa que o meu fato ele é atípico, que é justamente essa terceira hipótese. Então, muitas vezes o juiz ele pode, na absolvição sumária, depois que recebeu a denúncia, ter comido bola também e entendido o seguinte, olha, pô, nesse caso vamos aplicar insignificância aqui para a professora que subtraiu um canetão avaliado em R$2. Então veja que nesse caso também nós temos o quê? O fato narrado, evidentemente, não constitui crime, porque o primeiro pilar, o primeiro substrato do crime, ele não está preenchido por conta da incidência do princípio. Tudo bem, pessoal? Então todas essas, né? Inciso 2 e 3 são as hipóteses de rejeição da letra B, ou seja, rejeição não, me perdoem, de absolvição sumária da letra B. Lembrou a absolvição sumária, você vai lembrar o quê? A denúncia foi recebida. Falou em rejeição, significa o quê? Apresentou a ação penal tá péssima. Não vou nem receber, vou rejeitar essa ação penal, com base na ausência do primeiro requisito, da primeira condição da ação, que é o fumus comissi delicti. Tudo bem, gente? Depois, segundo requisito, segunda condição da ação, punibilidade concreta. Então veja, quando o juiz ele percebe que já está extinta a punibilidade, ele rejeita a peça. Ora, ofereci denúncia contra alguém, mas o crime está prescrito. Então veja, prescrição é uma das hipóteses de extinção da punibilidade, que estão elencadas lá no artigo 109 do Código Penal. Nesse caso, o juiz ele vai o quê? Rejeitar a sua denúncia. Então veja, a denúncia ou queixa é rejeitada quanto? Né? Condição da ação nós já vimos, que é a condição da ação passada. Depois, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Aqui no 397, após o cumprimento do disposto 396 e parágrafos, o juiz deverá absolver sumariamente, ou seja, recebi a denúncia, eu, juiz, fiz uma merda, não deveria ter recebido. Por quê? Porque está ausente a segunda condição da ação. Nesse caso, cabe o que para mim que sou juiz? Vou ter que absolver sumariamente, porque rejeitar uma coisa que eu já recebi no processo penal, eu não posso. Então veja, eu vou absolver sumariamente, vamos pegar nosso exemplo. Vou absolver sumariamente, vamos pegar nosso exemplo, pela prescrição. Então veja, vamos voltar no nosso raciocínio? Denúncia criminal, o crime está prescrito. Enderecei para o juiz comeu bola, recebeu. Juiz mandou citar o réu, então você é o réu. Foi citado, recebeu na sua casa o documento e falou, pô, você. Bom, mas esse crime está prescrito. Na sua resposta à acusação, você vai dizer assim, excelência, olha só, meu crime está prescrito. Houve uma causa de extinção da punibilidade. Então, na sua resposta à acusação, você vai mandar para o magistrado, endereçar para o juiz, claro. É ele quem está presidindo o processo. O juiz recebeu, o que ele vai fazer? Puta merda. Fiz merda lá atrás. Recebi a denúncia, sendo que já houve a prescrição. Nesse caso, o que cabe para o juiz? No segundo momento, absolver sumariamente. Então, veja, meus queridos, que tanto na primeira condição quanto na segunda, se o momento processual é quando recebeu a ação penal, o movimento cabível é o quê? Rejeição da peça. Se o juiz recebeu a peça, mas ele constatou depois a ausência da primeira condição da ação ou da segunda, o que ele vai poder fazer? Absolvição sumária. Por que sumária? Porque, porra, não vai ver o processo vai acabar ali. O processo ele vai acabar sumariamente. Não vamos ter instrução probatória. Vai acabar no momento da prolação daquela sentença. Então veja que com relação à punibilidade concreta, é o mesmo raciocínio da primeira condição da ação, que é o fumus comissi delicti. Tudo bem, gente? Tudo certo? Depois,
Qual é o outro elemento, a outra condição da ação? Legitimidade das partes, também chamado de legitimidade ad causa. Então, olha lá. Trata-se de pertinência subjetiva da ação, ou seja, quem vai poder denunciar? Quem vai poder ser denunciado? Isso se chama pertinência subjetiva. Quem é o polo ativo dentro dessa condição da ação? Bom, ora é o Ministério Público, nos casos de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação, que a gente vai ver daqui a pouco. O ofendido, nos casos de ação penal privada ou ação penal privada subsidiária da pública. Agora, muitas vezes, o ofendido morre, né? Claro. E se a pessoa morre? Quem vai poder ser o polo ativo? Bom, se é ação penal privada, que nós vamos ver daqui a pouco, quem vai poder? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que é o CAD, tá? Agora, professora, mas e a senhora não falou da ação penal pública incondicionada ou condicionada quando o ofendido morre? Olha, a gente vai aprender que se a ação penal é pública, embora o ofendido tenha sido atingido pela prática da conduta, né? Quem vai titularizar é o Estado. Por isso, ação penal pública e não ação penal privada. Então, se a pessoa morreu, tudo bem. Quem vai titularizar a ação penal pública é o Ministério Público. Então, ele não precisa da anuência e nem de sucessão processual, na medida em que ele, desde o início, vai ser o titular dessa ação penal, ok? Então, nós só temos esse CAD aqui, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, quando na ação penal privada, seja ela privada propriamente dita ou privada subsidiária da pública, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Agora, quem é o polo passivo? Autor do delito, provável. Por que provável, gente? Porque, a gente não tem certeza. A gente está oferecendo a ação penal justamente para se constatar, se ter plena certeza de que aquela pessoa ela é autora do crime. Por isso, probabilidade. Porque quando a ação penal ela é apresentada, nós temos o quê? Indícios de autoria. É provável, ao que tudo indica, até agora se tem fundadas suspeitas de que determinada pessoa que foi a denunciada seja autora do crime. Mas muitas vezes o processo demonstra que não foi ela quem praticou, tá? Mas em regra para nós, quem é o sujeito passivo, o legitimado passivo da condição da ação penal? Pessoa maior de 18 anos, né? Provável autor do crime. Tudo bem? Do crime ou da contravenção penal. Tudo bem, pessoal? Então veja que essa foi a terceira condição da ação. Depois, pessoal, quarta condição da ação, tá? Embora tenha muitos doutrinadores que entendam que ela não é condição da ação, mas isso tem caído em prova, né, como sendo uma quarta condição da ação, que é a justa causa para a ação penal. Então veja, o que é justa causa para a ação penal? É um termo muito abrangente, mas nós podemos conceituar como sendo lastro probatório mínimo de indícios de autoria. Aqui estamos trabalhando com o quê? Provável autor. Lembra da legitimidade das partes? Provável autor do crime. Lastro probatório mínimo para o desencadeamento de um processo penal fundamentado, evitando os limites temerários, ou seja, evitando que uma pessoa que de nenhuma forma, né, conviveu ou participou daquele contexto criminoso seja denunciada. Então é necessário que se tenha essa justa causa para a propositura da ação penal. Veja que esse lastro probatório mínimo, ele pode ser considerado, por exemplo, laudos periciais. Então, se eu tenho um crime de estupro, laudo pericial de constatação de violência sexual,
Isso é justa causa para ação penal. É um lastro probatório mínimo de que, de fato, houve o crime de estupro. Então veja que esse nome, justa causa, o Código de Processo Penal, ele não conceitua para nós o que é essa justa causa para a ação penal, bem como nós não temos nenhuma lei penal especial que nos diga o que é justa causa. De modo que, para que nós consigamos ir bem nas provas, primeiro, temos que memorizar ela como uma condição da ação penal e, segundo, que ela cuida desse lastro probatório mínimo, tá? E de indícios de autoria. Então, lastros probatórios mínimos significa a prova de materialidade, ou seja, o delito ocorreu, indícios de autoria, probabilidade de que aquela pessoa denunciada tem em tese praticado aquela conduta. Tudo bem? Então essa é a quarta ação, a quarta condição da ação penal genérica, tá? Então veja que nós ainda estamos estudando, nós estudamos, aliás, agora, as ações penais, as condições da ação penal genéricas, que são 4. Tudo bem, pessoal? Agora, gente, na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa classificação e vamos começar estudando a condição da ação específica, tá? Então, na aulinha de hoje nós estudamos as condições da ação genéricas, que são 4, paramos nas condições da ação específicas ou específica, que a gente vai ver, e aí nós vamos iniciar o estudo a partir da aula que vem. Na aula que vem um monte de artigo para você riscar no seu código, para você memorizar. Não se preocupem, não se aveste, que nós temos muito para estudar ainda sobre ação penal. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não desistam de mim e a gente se vê por aí. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.